Dejane Arnold. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a toda a equipe no estúdio, a todos os ouvintes que nos acompanham pelo estado. Um dia aí para falar de agro, né? Hoje, na realidade, é pra gente ter um jogo da seleção brasileira, né? Mas ela sacaneou a gente. Então, vamos falar de agro, que é coisa boa. Vamos dar continuidade, né? Tem uma safra no campo aí para ser cuidada, Verdade. Muito trabalho para ser feito e isso não para, né? E quem você trouxe para nós hoje? Hoje nós estamos com um convidado no estúdio, né? É sempre bom recebê-los. É o Henrique Mazardo. Bom dia, Henrique, que é CEO da Fiagril, em Mato Grosso, né? Bom dia, João. Prazer estar aqui contigo pessoalmente. Dejane, bom dia a todos da equipe. É um prazer estar com vocês hoje nessa manhã. E a Fiagril, que é uma empresa importante para Mato Grosso, nasceu no Médio Norte de Mato Grosso, né? Expandiu depois de muito tempo também e tem uma diversificação grande de negócios. Trabalha com a área de negociação de insumos, a área de negociação de grãos, dando esse suporte de ponta a ponta ao produtor rural e também na área de produção de biodiesel. Então, é tudo isso um pouquinho que a gente vai falar hoje, tá bom, Henrique? Primeiramente, eu queria falar da Fiagril em si, que este ano de 2022 completou 35 anos, né? E nasceu, então, em Lucas do Rio Verde. Exatamente, né, Jane? A gente é, de fato, uma empresa genuinamente mato-grossense, fundada em 1987 na cidade de Lucas do Rio Verde. Começamos inicialmente com o negócio de grãos, né, de insumos, atendendo os produtores com fertilizantes, sementes, defensivos, micronutrientes, toda essa cadeia de fomento da agricultura, principalmente nas culturas de soja, milho e algodão. E em 1997 nós criamos o nosso primeiro armazém de grãos, então iniciamos também a comercialização, né? A compra dos grãos, soja e milho dos produtores e exportação direta e também comercialização no mercado interno. No terceiro movimento da companhia para a diversificação dos negócios, nós decidimos investir em energia renovável, então nós criamos uma planta de biodiesel que também fica em Lucas do Rio Verde, funciona desde 2008. E produz aí mais de 202 milhões de litros de biodiesel por ano. Então são essas três atividades que nós desenvolvemos nesses 35 anos. Hoje com mais de 26 filiais espalhadas não só pelo estado do Mato Grosso, mas também no estado do Tocantins. E nesse ano nós expandimos operações para o estado do Pará e também de Rondônia, buscando atender esse perfil de produtores pequenos e médios e também alguns grandes produtores que estão na nossa cadeia do agro. Hoje nós contamos aí com mais de 2.000 clientes sendo atendidos pela Fiagril e felizmente, Dejane, nós agora comemorando 35 anos, neste último sábado recebemos mais de 450 colaboradores da Fiagril aqui em Cuiabá para visitar a sede da companhia e celebrar esse momento ímpar aí na nossa história. É uma história de construção, de expansão e os produtos. Vamos falar um pouquinho de cada serviço aí prestado à agricultura. A questão de originação é a questão da negociação. Produto pronto no campo, o produtor vai lá fazer essa negociação. Os produtos comprados, então os grãos comprados pela Fiagril, vão para onde? Qual é o destino dessa produção? Então, nós hoje movimentamos mais de 1.600.000 toneladas de grãos, né, nas nossas unidades, entre soja e milho. Nós temos a exportação direta dos grãos que vão para a Europa e também para a China, mas também temos a comercialização no mercado interno para grandes trades, né, para os chamados ABCDs do agronegócio e também para as indústrias de esmagamento de soja que nós temos no Mato Grosso, né. Querendo ou não, esse esmagamento também contribui com toda a cadeia de proteína animal, com o farelo e também com o óleo de soja que acaba até, às vezes, retornando para a nossa planta de biodiesel para a produção do biocombustível, né? O Mato Grosso é líder em produção de biodiesel no Brasil inteiro, então é uma cadeia bastante integrada. Quando a gente olha para a realidade dos produtores, né, a gente oferece um pacote completo de serviços agronômicos, assistência técnica, juntamente com o nosso pacote de fertilizantes, químicos e sementes que nós disponibilizamos. E em 2022 foi um ano bastante histórico para nós por conta de um aumento significativo nas nossas importações diretas de defensivo, né? Então nós conseguimos aí através de muitas parcerias baratear os custos dos produtores, buscando esses produtos diretamente do mercado
do mercado chinês e também do mercado indiano, trazendo defensivos a um custo mais em conta para o produtor rural. E algo que não se esperava. 2022, a safra estava até em risco, muitos produtores sem saber se comprariam e a que preço conseguiriam comprar esses insumos, se esses produtos poderiam ser entregues, principalmente por questões econômicas, por questões de guerra também na Europa. Então, foi encontrada uma solução diferenciada pela empresa, é isso? Exatamente. Quando a gente olha, muito bem colocado, Dejane, quando a gente olha para essa cadeia de suprimentos visando atender a soja 21, 22, foi uma situação jamais vista no agronegócio brasileiro, especialmente aqui no Mato Grosso, tão longe dos portos, porque a gente teve a ruptura de muitas cadeias de fornecimento. Nós, na Fiagro, nós nos preparamos bem para esse cenário, porque já em 2021 o mercado dava sinais realmente de uma interrupção no fornecimento, especialmente de defensivos naquele momento, e nós tomamos a decisão de intensificar essas importações e executar elas de maneira antecipada. Então nós formamos estoques estratégicos naquele momento, principalmente com produtos como os dessecantes, que foi realmente um caos no momento da safra, e a gente conseguiu atender não só os nossos clientes, mas também atender clientes de outras empresas que tiveram cancelamento de pedidos. Então foi um momento delicado, mas a gente conseguiu aí suprir todas as necessidades dos nossos clientes. Quando a gente olhou para a guerra, também nós tivemos uma situação bastante semelhante, até mais complicada, porque a gente ficou praticamente aí com quase 60 dias sem nenhum navio de fertilizante chegar nos portos brasileiros. E nós também conseguimos diminuir esse impacto por conta da nossa diversificação de fornecedores. Quando a gente olha para a cadeia de fornecimento, nós estávamos muito mais concentrados em fornecedores que trazem os fertilizantes da China e também do Canadá. Então nós não estávamos tão expostos a fornecedores que têm a matéria-prima, os fertilizantes da zona de conflito entre Rússia e Ucrânia. E esse modelo, então, que veio numa emergência, numa necessidade, esse modelo de antecipação, de compras diretas, vai continuar? Continua firme, porque como vocês colocam muito bem aqui, eu assisto o programa, eu escuto ele em casa e no trabalho também. A gente não tem espera na agricultura, né? Você tem um momento certo para as coisas acontecerem e o produto precisa chegar no campo. Então, de nada adianta você ter uma condição comercial muito boa se os produtos não chegam no momento certo para os produtores. E a gente prima muito por esse atendimento. A questão que se desenha agora para 2023, já há uma expectativa de preços menores pagos para essa produção. Os preços dos insumos, apesar de uma equilibrada, continuam altos, né? E há toda uma apreensão econômica com base também no cenário político. Como é que vocês visualizam e já se preparam e até trabalham com uma certa garantia a esse produtor também? Exato, então nós, agora olhando para a safra 22-23 que está no campo, nós também estamos vivendo um momento histórico. Quando a gente olha para volumes comercializados de soja, nós estamos ainda chegando apenas a 40% da safra comercializada no Mato Grosso. Quando a gente olha para a realidade de milho, não é tão diferente, são só 20% do volume da safra de milho 2023 já comercializado. É muito diferente de anos anteriores? É muito baixo, né? É muito baixo em relação ao histórico. Nós deveríamos estar com pelo menos aí 60% a 65% já, que é o comum para dezembro, quando a gente olha onde os produtores pelo menos já fixaram os custos de produção. E isso ainda não aconteceu. Então, sim, há um risco olhando para o mercado, porque o produtor está mais exposto aos preços. Como que a gente pode mitigar esse desenho? Nós temos um produto na Fiagro, uma ferramenta financeira que chama Barter Ultra. Vocês devem ter já bastante familiaridade com esse termo, né? O barter, a troca, onde o produtor troca os insumos pelos grãos. E geralmente ele fica muito receoso em fazer esse tipo de negociação porque ele não tem mais a oportunidade de capturar ganhos no mercado caso o preço da soja ou o preço do milho suba. Nós criamos um produto onde, mesmo fixando o volume para cobrir os custos, o produtor tem condições de participar na alta do mercado de Chicago, principalmente da soja, mesmo já com o produto fixado. Ou seja, nós criamos um piso de preço
e ele com investimento aí de $1 até $1,50 por saca, tem a oportunidade de participar por mais 4 meses na Bolsa de Chicago para fixar a soja num preço maior. Se o preço cair, ele não perde nada. Se o preço subir, ele captura 100% da alta. Justamente para ajudar os produtores nesse momento de equilíbrio entre custos e receitas. E a gente até conversava aqui, o produtor tem essa dificuldade, João, e eu vejo porque meu pai sempre foi trabalhador rural, mas ganhou muito em soja, né? Sim. Em época de safrista, e aí fica naquela questão. Na hora de comprar o produto, muitas vezes, se não faz uma negociação muito boa, perde rentabilidade ali. E na hora de vender, o grão também. Então, é uma questão realmente de garantia, né? Porque ele tem uma oportunidade de, se o preço subir muito, ele também vai ganhar. Exatamente, né? Uma forma de buscar uma rentabilidade maior sem correr tantos riscos no mercado que é tão volátil. São ciências diferentes, né? A ciência de produzir e a ciência de comercializar. E a ciência de comprar. São 3 campos bem diferentes. Henrique, a guerra, não existe guerra avisada, por mais que se avise, né? Embora a gente use muito o termo, né? Da guerra avisada. Ela traz consequências e teve as consequências. Como a gente pode olhar o futuro com as consequências que a guerra trouxe? Teve que criar situações, novos modelos, novas formas de ser. Qual o impacto se a guerra durar ou se ela acabar ou se surgir outra guerra? Esse fato gerou algum tipo de antídoto, algum tipo de comportamento que se torna mais eficiente ainda essa relação? Excelente pergunta, João. Quando a gente olha para essa situação ocorrida em 2022, nós temos alguns aprendizados, né? A gente já ouviu bastante aí em todo o ciclo da política no Brasil, a nossa dependência de fertilizantes muito exacerbada, né? Mais de 85% dos fertilizantes do Brasil vem do mercado externo e isso não vai mudar num curto prazo. E a gente precisa realmente de políticas públicas para fomentar a produção de fertilizantes localmente no Brasil. Mas enquanto isso não acontece, o que de fato faz diferença é você ter uma cadeia de suprimentos bastante diversificada para não ficar exposto a uma região só. O que nós estamos vendo hoje é que a situação ela foi normalizada, apesar do conflito, apesar de Rússia ainda estar sofrendo sanções, tanto no petróleo que eles exportam, como também nos fertilizantes, onde o mercado estabelece um preço muito abaixo do que seria o preço de mercado correto. Mesmo assim eles conseguem ainda sair com os fertilizantes. A Ucrânia também. Então, um dos fatores é de fato diversificar a sua cadeia de suprimentos para você não sofrer tanto em relação à concentração de volumes. Outro ponto da guerra também que a gente pouco fala é sobre o impacto nos preços, especialmente do trigo e do milho, porque a Ucrânia é o maior produtor de trigo e milho da Europa e faz muita diferença o volume lá de 30, 40 milhões de toneladas de grãos que acaba não indo para o mercado externo. Então, os preços que nós estamos vivendo hoje, né, vivenciando hoje, especialmente preços de milho e de trigo no Brasil, são reflexo também dessa dificuldade de comercialização que a Ucrânia teve e é pontual. A gente espera que a guerra se encerre o mais rápido possível e com isso as cadeias de fornecimento se estabilizam e nós vamos ter mais grãos no mercado e isso é uma tendência de queda nos preços mundiais por conta dessa volta, né, do suprimento dos grãos da Ucrânia. Então realmente é uma questão complexa que nos faz refletir bastante. E Henrique, você citou essa questão da dependência brasileira na produção de insumos, de muitos insumos importantes, fundamentais aí para a produção de grãos. Se vislumbra uma política ou uma saída a médio ou longo prazo, o que seria necessário ser feito no Brasil justamente para sair dessa dependência tão grande? Exato. Quando a gente olha para as possibilidades, né, para as vocações brasileiras, e uma delas, talvez a mais forte, é o agro, a gente tem ainda campos inexplorados. O fertilizantes é um desses recursos aí mal explorados ou inexplorados até o momento.
Quando a gente olha para o Ministério de Minas e Energia, já existe todo um mapeamento de onde nós temos aí jazidas que são possíveis aí fornecedores de fertilizantes para o agro brasileiro e que precisam ser colocadas em prática, lógico, respeitando todas as questões ambientais, de exploração, enfim. E agora nessa mudança de governo, a gente está num momento bastante complexo para olhar aí cenários de curto e médio prazo, mas esperamos aí que o governo olhe com muito carinho para essa questão de fertilizantes especificamente, porque deveria ser uma política de Estado, né? Não de um governo A ou B. O benefício que isso traz para o país não vou dizer imensurável, é mensurável, porque nos coloca na vanguarda do agronegócio, né? Nós somos tão bons em produção, na porteira para dentro, tão deficientes em logística e também dependentes de produtos que já estão aqui no Brasil, né? E não são explorados. Então, existe sim uma parcela grande aí de um apoio do governo, um apoio estatal, uma estratégia nacional para a questão de fertilizantes. E vale lembrar que isso não impacta quem é apenas da agropecuária, do setor agropecuário, impacta lá no prato, né? Impacta no nosso dia a dia, impacta no custo de roupa, porque se subir tudo também sobe os bens de consumo que nós temos em casa, os alimentos, enfim, e até combustível. Uma questão que a gente não tocou ainda é a questão do biodiesel, que houve um impacto grande nos últimos anos também com a redução do percentual de biodiesel no diesel aí usado em máquinas e caminhões. Isso impactou para vocês também? Demais, impactou bastante. Esse ano aí vai ser um número recorde negativo, né? Então nós estamos aí com menos de 50% da capacidade de produção em andamento nesse momento por conta da redução mandatória da mistura de biodiesel. Deveria ser 14% hoje e a gente durante todo o ano de 2022 ficou em 10% limitado por conta de um decreto presidencial. Ou seja, 40% da demanda do produto some do mercado por conta de uma canetada. Então, realmente nós vivemos momentos muito difíceis, muito delicados no biodiesel. A gente entende, né? Agora uma opinião pessoal minha, eu acho que o último governo acertou em diversos aspectos, em diversos setores, inclusive no agro em alguns momentos, mas no biodiesel ele não acertou nenhuma. Realmente foi uma lástima o que a gente viveu e isso acaba impactando outros setores, né? Foi o ano onde o Brasil mais exportou óleo de soja, ou seja, sim, mais commodities sendo exportadas e não industrializadas internamente. Então esse olhar precisa ser diferente para biocombustíveis. Nós não podemos comparar preços de biocombustível e de combustível fóssil. É uma decisão que eu acredito que a sociedade já tomou por mais sustentabilidade. E nós, na companhia, somos muito parceiros disso, né? O propósito da companhia, se vocês me permitem citar, é transformar vidas conectando a produção sustentável com o mundo. Então, realmente, quanto mais biocombustíveis e quanto mais o Brasil explorar essa vocação, tanto para energia renovável como para alimentos, melhor para todos no planeta. É isso que eu queria perguntar, Henrique. Qual o futuro do biocombustível? Porque assim, a gente vive de um lado, né, uma pressão para a questão ambiental muito forte, né, e do outro uma pressão das petroleiras, da indústria do petróleo, dos acionistas principalmente, muito forte de um lado. Nesse jogo, como que está e qual é o futuro? Bom, o que nós temos hoje, né, implementado no Brasil, é uma política para B15 a partir de março de 2023. Então, a gente deveria ter o retorno da demanda por biodiesel em 50%, pelo menos, já no próximo março de 2023. No entanto, a gente já tem países que operam com B20, sim, com 20% de biodiesel nos combustíveis fósseis, justamente para diminuir as emissões. Então, eu acho que realmente é uma decisão bastante séria que o país tem que tomar localmente, porque o mundo já está fazendo isso, tentando aproveitar as suas vocações, né? Você tem países como, por exemplo, a Indonésia, o maior produtor de biodiesel, que já está no B20 pensando em aumentar. E a gente pouco fala de Indonésia, né? Mas são mais de 200 milhões de pessoas na Indonésia, né? Já é relevante e já é parâmetro. É uma população, né, semelhante à do Brasil. Exatamente. E estrutura
ou seja, o produto, o grão, para ser convertido em biodiesel e isso aplicado no diesel, nós temos. Exatamente, né? É aquilo que a gente fala, de realmente aproveitar a nossa vocação ao máximo, né? Nós temos aí riquezas naturais, nós temos pessoas trabalhadoras no campo e na cidade e ávidas aí por um mundo cada vez mais sustentável, né? Por que não ser protagonista também nesse assunto no cenário global? É isso. 7h35. Dejane, brigadão. Passa rápido, né? Passa A gente rápido, tem voa, tanta né? coisa boa para falar. Assunto bom, né? Muito, É. muito. Vai rápido. Henrique, agradeço a sua participação, deixo sempre os microfones aqui abertos para que vocês tragam informações, para que a gente possa falar mais do agro, do que é feito, de oportunidades, porque tudo que é produzido também gera oportunidades de emprego, de trabalho, de conhecimento. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Dejane, obrigado, João Edson. Muito legal estar aqui pela primeira vez aí em sua companhia. Eu que ouço você desde que eu vim para Cuiabá em 2017, foi bastante divertido aqui o nosso papo. Muito obrigado. Um abraço a todos os clientes da Fiagril, a todos os ouvintes da Rádio Conte e contem sempre com o Henrique e com a Fiagril.